Ele, por nome Jairo, procura Jesus, passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, juntou-se ele uma grande multidão. Aonde Jesus estava, havia muita multidão de pessoas. As pessoas queriam ouvir Jesus, as pessoas queriam tocar em Jesus. Foi uma revolução em Jerusalém, quando Jesus se levantou com seus quase 30 anos a ministrar a palavra dos mais de 30 anos, um pouquinho, porque quase com 30 anos ele se batizou. E ali, logo, ele começa o ministério da palavra do Senhor, ali com quase 30 anos para 30 anos de idade, pregando a palavra do Senhor Jesus. E diz aqui no versículo 25, certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, quer dizer, ela padecia muito com a enfermidade e procura Jesus. Mas o interessante não é somente a questão da mulher aqui, mas a questão por onde ela ouviu que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Quer dizer, ela gastou muito e com muitos médicos. Ninguém gasta o que não tem. Ela tinha alguma coisa, alguém parente ajudava, aquelas pessoas eram prósperas em Israel, e ela havia padecido muito com muitos médicos, procurava para um lado, procurava para outro e não via solução. E muitas das vezes não é só na área da saúde. Quantas pessoas também procuram os médicos e não encontram doença nenhuma no corpo? Porque a doença é espiritual e não física. Quantas pessoas têm um vazio dentro do coração? Aí eu estou doente, estou sentindo dor, estou sentindo isso, vai no médico, mas você não tem nada. A pessoa volta para casa e não tem como não ter, porque eu sinto que tenho. Mas a pessoa não tem nada no seu corpo. Mas essa mulher tinha, que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes ainda pior. Ela ia e nada aproveitava, quer dizer, gastou tudo quanto tinha, procurando uma melhora, mas não encontrava melhora para a vida dela. Antes estava indo a pior. A situação dela estava cada vez pior. Mas o interessante é isso aqui. Ouvindo falar de Jesus. Alguém falou de Jesus. Assim como nós estamos aqui falando de Jesus, alguém chegou para aquela mulher e disse: olha, você tem padecido muito, você tem procurado muitos médicos, você não tem achado solução, mas eu encontrei um que é médico dos médicos e Senhor dos senhores. Eu encontrei a promessa de Israel. Eu encontrei a solução para a sua vida. Eu encontrei um que pode curar a tua enfermidade. Ela ouviu falar de Jesus. E alguém falou e falou com encorajamento de fé. E ela creu de tal maneira que ela não duvidou em nada. Ela creu com uma profundidade grande, enorme, e a gente vai entender o porquê. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve tanta fé. Para quem entende a história de Israel, uma pessoa enferma naquela época tinha um preconceito muito grande entre os israelitas. Eles não queriam que ninguém enfermo tocasse neles, que eles tinham como imundo. Então, além dela vencer o preconceito, vencer as dificuldades e até Jesus, vencer o medo, porque ela poderia dizer: não vou ficar dentro da minha casa, não vou sair para lugar nenhum e vou alcançar alguma coisa. Não, se ela fica em casa, ela tinha morrido enferma. Mas ela venceu tanto a fraqueza do seu corpo físico. Uma pessoa doente há 12 anos não estava fácil. Mas ela não colocou empecilho em dizer: não vou não, estou doente, não estou bem, não vou lá hoje não. No caso daquela mulher. Ela olha para aquela situação e vence tanto a dificuldade da fraqueza do corpo dela, vence também o medo de ser apredejada. Ela vence tudo na vida dela. Aí diz assim a palavra do Senhor: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Ela dizia dentro dela mesmo: se eu só tocar nas vestes de Jesus, eu vou sarar. Isso é fé. Ela não chegou para bater um papo e perguntar: Jesus, será que o Senhor pode me curar? Jesus, será que tem solução para a minha vida? Ela creu de tal maneira que disse: não, eu não preciso nem falar com ele, eu vou tocar nele, eu vou ser curada. O mesmo Jesus que curou no passado é o mesmo, ele não mudou. A humanidade, nós podemos até ter mudado. A humanidade, nós temos até ter mudado. Muitas coisas nós mudamos. Mas Deus é o mesmo. É o mesmo Deus que comanda o vento, as tempestades, a chuva, o inverno. É o mesmo Deus.
Nós que mudamos dentro de nós. A humanidade que mudou. As pessoas que mudaram.